É com muita alegria e satisfação que estamos iniciando mais um novo projeto de podcast, eu e o Dr. Danilo, para que a gente possa tratar entre leis e liberdade, visto que sobre a ótica da advocacia criminal, uma vez que nós pomos esse projeto em dias, passamos meses e algumas horas tratando disso, para que a gente pudesse hoje estar iniciando e apresentando para vocês. Vamos tratar aqueles assuntos que nós geralmente trabalhamos no nosso cotidiano, aquilo que a gente faz todo dia agora, só que sobre a ótica e sobre a visão, né, doutor Danilo, dos bastidores, aquilo que a gente não costuma publicar, para aquelas pessoas que nos veem nas redes sociais, não é isso, doutor Danilo? Eu sou o doutor Félix, advogado criminalista já há quase 10 anos, formando uma década, embora sendo muito novo ainda, mas assim, sou graduado, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, e agora sim, mais uma novidade para vocês, mestrando pela PUC do Rio Grande do Sul. Vos apresento, doutor Danilo. Boa tarde a todos. É uma satisfação estarmos aqui, doutor Félix, eu com o doutor Félix Henrique. Uma satisfação estarmos aqui inaugurando nosso novo projeto, um podcast que, como o doutor Félix já relatou, foram alguns dias, né, doutor Félix, de tentativas, de reuniões para nós chegarmos a este dia. Nosso tema, vamos dizer assim, título é Entre Leis e Liberdades na Visão dos Criminalistas. Conforme o Dr. Félix já falou, meu nome é Danilo Flaubert, eu sou advogado criminalista, estou na área criminal há 7 anos, como advogado 12 anos, certo? Estamos atuando na área criminal já há 7 anos, aqui na comarca de São Luís. Tenho especializações em Direito Penal, Processo Penal. Faço mestrado também pela Universidade de Barcelona em Criminologia. E assim como nós, todos os advogados criminalistas, iniciando o projeto para que a gente possa trazer informações do nosso cotidiano, trazer convidados que vai trazer algumas informações para nós. E hoje, vou deixar o doutor Félix aí dizer o nosso tema, o tema de hoje do nosso podcast. Então, esse nosso projeto, só para antes de falar qual é o nosso tema, daquilo que nós iremos tratar, disso em especial o nosso público, os nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos assistem, dizer, né, Danilo, que é uma satisfação imensa. A gente tinha um projeto anterior, mas assim, dizer que nós iremos tratar de uma forma descontraída, de uma forma que possa ficar muito linear para todas as pessoas que aqui nos assistem e que possam assistir depois, eu não sei que hora, se é pela manhã, à tarde, noite, madrugada, e enfim, para que possam entender, compreender dentro daquilo, já respondendo a pergunta do Dr. Danilo, dentro dos bastidores, atrás daquilo que acontece, as nossas lidas, as nossas vitórias, as nossas guerras, as nossas derrotas, a gente apanha muito no nosso dia a dia, não só vivemos de glórias, né, Dr. Danilo? Exatamente, tem muitas experiências, a gente passa por muitas situações aí. Recentemente estivemos nos deslocando à comarca de Governador Nunes Freire, captando novos clientes. E nossa vida é assim, nosso cotidiano é dessa forma, é muito corrido. Agora mesmo, estava me deslocando para cá, um flagrante, nossa sócia, a doutora Bianca Gonçalves, está lá tomando a frente disso aí. E nossa vida é assim, com muita movimentação, manhãs de audiências, mas reservamos aqui uma hora do nosso tempo para trazer informações, para desvendar alguns processos criminais, que isso é muito importante, trazendo mais lá na frente convidados para a gente debater, tanto na visão do criminalista, como na visão do Ministério Público, na visão também da polícia, da autoridade policial e também dos magistrados, certo? Então, nossa missão aqui é ajudar tanto nós, advogados criminalistas, como todos aqueles que se interessam pela área criminal, tá certo? Então, eu e o Dr. Félix estamos iniciando esse projeto e que Deus nos abençoe. Engraçado, a gente vai trazer, né, Danilo, aquele olhar por dentro do que acontece nos bastidores, tudo aquilo que a gente, via de regra, presencia e a gente faz, só que
dentro das nossas redes sociais a gente não publica, né, Danilo? O que me veio à mente agora, tu tocaste aqui naquele assunto daquela viagem que a gente fez agora recentemente na comarca de Governador Nunes Freire. Olha só, foi um fato muito interessante, pessoal, que o doutor Danilo, depois que o processo é público, já transitou, já é em questão de execução, mas assim, o que a gente veio já, depois de a gente atender o nosso cliente, atendemos de forma profissional, muito ética, dentro daquilo que preceitua o nosso código de ética, né, Danilo? Aí o cliente nos perguntou, condenado por um crime que é muito grave, principalmente quando se toca na questão da sociedade, né, do modo em geral da sociedade, do público em geral, que esse cliente foi condenado por um crime sexual, um crime intitulado lá nos crimes sexuais, que ele queria, né, Danilo? Ele queria a guarda. Lembrei. Lembrou, Danilo? Ele queria pleitear, tá preso, foi condenado, tomou uma pena muito alta, e diga-se de passagem, como é um fato público e notório, uma pena de 15 anos, né, Danilo? Uma pena de 15 anos, e ele nos perguntou se ele teria direito de ganhar a guarda de uma filha dele menor de idade, aqui não vamos citar nomes nem nada, vamos nos ater muito aos fatos mesmo, sem que a gente possa pôr nome, intitular nome, né, Danilo? Exato. E o engraçado, vamos dizer assim, são situações assim que a gente vivencia. Quando ele cogitou a possibilidade, o crime que eles foram condenados lá era um crime de estupro de vulnerável, certo? E pegaram uma pena pesada e nós estamos trabalhando aí para diminuir essa pena. E no final da conversa, aquela situação, ele pergunta: doutor, eu posso conseguir a guarda da minha filha menor de idade? Aí eu olhei para a cara do doutor Félix assim e disse: meu Deus do céu, o cara foi condenado aí por 15 anos por estupro de vulnerável e ele está pedindo a guarda da filha que é menor de idade. Lógico, a gente tem que levar em consideração os preceitos legais. É possível? Claro que sim. Legalmente falando, é possível. Mas moralmente, eticamente falando, não é isso, doutor Félix? Como é que isso funcionaria? Como um magistrado, ao receber um pedido solicitando a guarda de uma pessoa menor, uma filha menor, a qual o cidadão cometeu um crime de estupro de vulnerável contra o menor. É muito difícil, mas a gente orientou, conseguimos dar as orientações necessárias e, quem sabe, deixamos ele pelo menos pensativo sobre esse pedido aí. Interessante, né, Danilo? E serve até já de antemão, que a gente pode convidar algum magistrado para que possa falar na visão de um magistrado ao se deparar com um processo desse, de que forma ele vai visualizar o entendimento daquilo diante dessa situação concreta, né? Um fato concreto, é algo pra gente foi inusitado, né, Danilo? Confesso que, embora a gente já tenha trabalhado trabalhar com vários crimes que se trata da sexualidade, intitulado lá nos crimes sexuais, mas assim, esse fato foi o que nos chamou muita atenção. Não é um fato misógino, não é demagogia falar, mas assim, nos causou de certa forma uma estranheza, posto que a gente nunca tinha se deparado isso. E depois que a gente saiu do atendimento do nosso cliente lá, eu e Danilo a gente vinha na estrada conversando, sorrindo e falando algumas coisinhas lá que a gente não vai expor aqui, mas que de fato é motivo de a gente sorrir, né, Danilo? Com certeza. Mas, Danilo, passando a esse ponto, superando esse ponto, eu queria te perguntar uma coisa. Quando tu te depara com um processo, tu vê que é meio escambroso mesmo, meio assim macabro. Qual é a tua visão, de que forma que tu pensa? Agora vamos tratar do nosso assunto, né? Entre leis e liberdade, advocacia criminal, nosso ponto de vista de bastidores. Como é que tu vê? Tu vê que a gente não vende sonhos, né? A gente sabe que a gente não vende sonho. Assim, tem processos que a gente sabe assim, cara, esse processo bem que esse cara quer demais. Como é que tu vê assim? Porque o que o pessoal vê da gente na rede social é uma coisa, né? A gente publica, mas não sabendo o que está por trás de tudo isso, de que forma tu interpreta a lei, de que forma tu forma, de que modo tu forma teu convencimento sobre esse processo. Doutor Félix, foi muito pertinente essa sua pergunta. Lá no início mesmo, estou falando aqui de 2016,
mais ou menos, 2017, que eu comecei a atuar na área criminal, eu tinha certa aversão a alguns processos desses macabros. Então, quando eu olhava, eu já fazia aquele juízo mesmo praticamente condenatório. Parece que eu era um magistrado. Ou então, para ser mais específico, parece que eu era um membro do Ministério Público. Com o decorrer do tempo, a gente vai internalizando as ideias, vai amadurecendo. E a gente vê que a gente não está defendendo o crime ou o criminoso. Na verdade, a gente está defendendo o direito dele. Nossa missão não é absolver, o cara cometeu um crime mesmo macabro, a gente não, vou absolver aquele dali, vende um sonho ali para a família, dizendo que vai absolver. Não, vamos dizer assim, nosso trabalho é que aconteça o devido processo legal, que todos os preceitos ali da lei, da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal, sejam seguidos à risca, ou qualquer outra lei que trata daquele crime. Porque senão o Estado tem a força, né? O Estado tem a força, o Estado tem o poder de acusar, de condenar, e se o cidadão for sozinho, aí vai lá aquele preceito constitucional que ele tenha sempre a ampla defesa. Se ele for sozinho, aí já sabe o que vai acontecer. Não vai dar coisa boa. Condenações altas. Essa condenação desse caso de governador Nunes Freire é uma condenação alta, embora a gravidade do caso, sim, positivo, mas eram réus primários, tinham todos os pré-requisitos de pegar a pena mínima, e o magistrado já iniciou ali com uma pena bem maior. Aí o que a gente vê? Possivelmente, de acordo com informações do próprio apenado, ele não foi muito bem assessorado, a sua defesa não foi muito efetiva, e aí aconteceu nessa condenação alta. Então, hoje a minha visão é diferente. A minha visão é de que estamos defendendo direitos, nada mais do que isso. Eu quero absorver meu filho. Não tem como. Se cometeu o crime, vai ter que pagar, vai ter que cumprir os preceitos legais. Mas isso tudo dentro de um devido processo legal, certo? Engraçado é que algumas pessoas da sociedade ainda pensam que nós, advogados criminalistas, defendemos o bandido, que nós somos a favor de defender o crime. Não. E muitas das vezes a gente até fala, se a população, a sociedade, do modo em geral, tem o poder de pôr aquelas pessoas que legislam lá, os nossos representantes no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, para que possam legislar. Então, que se mudem as leis. A gente só age dentro daqueles parâmetros legais. Para vocês terem uma noção da coisa, para alguém ser condenado, ele tem que ter o direito à defesa. Muitas das vezes, vocês não vê, na verdade, todas as vezes você não vê um juiz, um promotor, quer seja um advogado, ser processado e condenado sem que ele possa ter uma defesa. E quem que faz a defesa deles? Sempre advogado, né? Sempre um advogado. É sempre um advogado. Então, nós não estamos a defender o crime nem o criminoso. Estamos a defender direitos, aqueles que estão esculpidos na nossa legislação, bem como o nosso parâmetro legal, nossa base legal é a Constituição Federal, né, Danilo? E, doutor Félix, você me fez uma pergunta, chegou a vez de eu fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Doutor Félix, por que ser advogado criminalista? Qual o motivo, qual a razão? De onde veio essa vamos dizer assim, sina por ser um advogado criminalista? Então, essa pergunta, doutor Danilo, é algo muito pertinente e inerente, principalmente quando se trata a mim, visto que eu sou oriundo de escola pública, sou oriundo de uma comunidade na qual é intitulada como favela, e tenho muito orgulho. Sou da comunidade de Vila Brasil, da favela, sim. E esse anseio de querer cursar direito, essa vontade de querer cursar direito, para que eu pudesse advogar, sempre quis ser, assim como sou e estou advogado, pretendo finalizar minha carreira como advogado, doutor Danilo, porque muitas das vezes eu via várias injustiças acontecendo.
Injustiças no sentido de que, quer seja da autoridade policial, no clamor do acontecido, no vigor da sua força policial. E eu passei a ver, principalmente na minha comunidade, principalmente na minha comunidade, dentre outras coisas que a gente presenciava, que a gente ainda presencia, e aqui vale destacar esse fato muito, muito recente, daquelas 2 médicas de olhos, que a gente está falando aqui de pessoas de classe média alta ou classe alta, né, da sociedade, que passaram alguns meses, salvo o melhor juízo, 83 dias encarcerada em um outro país. Ou seja, elas foram vítimas de uma injustiça perpetradas contra elas. E aqui, respondendo a tua pergunta de modo direto, Danilo, foi diante dessas injustiças, diante desses acontecimentos, foi o que me fez a passar a advogar em prol dessas pessoas que têm o direito, que todos nós temos o direito, que foram vítimas, que são vítimas daquela força estatal de forma desproporcional quanto a eles, porque sabemos que o Estado é o todo-poderoso, e aqui é, como a gente já sabe, aquela máquina de moer pobres. A acusação muitas das vezes não quer saber, só quer ouvir um lado, e muitas das vezes esse lado é lado frágil esse que não tem sequer a condição de arcar para fazer, agora de acordo com o nosso provimento, né, 188 da Constituição do Conselho Federal da OAB, uma investigação para se ir em busca da verdade real, que é muito difícil de se acontecer, mas mais na verdade processual. Então, Danilo, esse foi a minha vontade de querer de fato agir dentro, advogar na área criminal, para que eu pudesse estar agindo dentro da lei, resguardando direitos, não defendendo, volto a frisar, não defendendo o bandido, a bandidagem, o crime, não, e sim resguardar direitos, porque todos nós somos seres sujeitos de direitos e obrigações. Então a Constituição é como um patamar elementar para que a gente possa se basear na base principiológica de todos esses direitos, Danilo. E em contrapartida, eu já te ponho... Lá vem ele com as perguntas difíceis dele. Não, eu já te ponho a me responder a mesma pergunta que você me fizeste. Eu devolvo a Vossa Excelência. Félix, na verdade, eu inicialmente não era advogado criminalista. Não, eu atuava em outra área do direito. Atuava na área de direito público. Eu fui funcionário do Banco do Brasil muitos anos, e no final já ali de 2013 para 2014, acho que foi 2013, eu passei no concurso interno do Banco do Brasil para ser advogado do banco. E ali imaginei que teria chegado num ponto bom. Agora advogado do Banco do Brasil, vou deslanchar na carreira. Mas, enfim, nossos caminhos, meu caminho assim não trilhou para continuar no Banco do Brasil. Tenho muito respeito à instituição. Meus melhores amigos hoje são funcionários do Banco do Brasil. Foi uma lição de vida muito grande para mim. Tenho muito respeito, muita admiração pelo Banco do Brasil, mas não era meu lugar. E aí eu tomei a decisão de atuar na advocacia mesmo e comecei na área pública, sendo procurador de município, fazendo projetos públicos aí no estado do Maranhão. E posteriormente, assim, caiu. Na época eu tinha um sócio e ele sim era advogado criminalista, ele sim atuava na área criminal. E quando ele saiu da sociedade, todos os clientes, vamos dizer assim, e os que nos ajudavam nos bastidores, aquela situação toda, eles me procuraram. E eu vi naquela situação de, eita, eu vou ter que me virar aqui e aprender direito penal, direito processual penal. Enfim, e aí, quando eu comecei a estudar, eu me encantei pela área criminal. E bem ali na época da pandemia, vamos dizer assim, 2020, foi quando eu, de fato, verifiquei que aqui dali seria o meu caminho mesmo. Quando eu comecei a atuar em processos de alta complexidade, certo? Que a gente chama de grandes operações. E aí hoje a gente atua em processos de grandes operações, que são processos que tratam de organizações criminosas, são processos bem mais complexos,
que eu costumo dizer até lá no escritório, para os estagiários, para os advogados lá, que eu disse assim, quando eu estou lendo um inquérito policial, ou ali do inquérito policial, ou um PIC, o PIC é um procedimento investigatório criminal do Ministério Público, e assim, parece que eu não quero parar. Eu quero ler 1000 páginas numa noite. 1000 páginas. Porque aquilo ali é uma sucessão de eventos que você vai unindo ideias e já desconstruindo aquelas acusações ali do Ministério Público naturalmente. Que muitas das vezes, né, pela experiência, a gente já sabe que são infundadas, né? Exatamente. A maioria são infundadas, lógico. Existem investigações muito boas da Polícia Federal, da GAECO, também da SEIC, que é a nossa superintendência de investigações criminais aqui no Maranhão. Mas existem, sim, delegados, promotores muito sérios que fazem investigações muito boas, que a gente pega e diz assim, bom, isso aqui está muito bem investigado. Mas existe também aqueles que fazem de qualquer forma. E aí nossa missão é desconstituir isso. E isso me encanta. Isso me deixa assim, eu fico vislumbrado em conseguir entender a mente ali do que o promotor está pensando, para onde ele vai correr, e a gente já buscar as soluções para aquele problema ali criminal, certo? Então, hoje, sou advogado criminalista por natureza, vamos dizer assim. Costumo dizer até para todos, aqui o criminal corre na veia. Na veia. A gente dorme, acorda, só pensando nas teses defensivas, no que nas inovações, porque tanto o Ministério Público, a polícia, a GAECO, todos esses órgãos estatais, eles se atualizam. Nós, advogados, a gente tem que estar, e eu digo mais, acima do que eles, de conhecimento. Por quê? Porque a gente não tem o amparato, né? Aquele todo um promotor tem. O promotor tem acesso ali a todos, ele pode quebrar o sigilo bancário, requisitar pelo quebra do sigilo bancário, e lógico, o magistrado defere, e aí ele observa antes de nós sabermos de qualquer coisa, eles estão lá na frente. Quando entra o advogado é porque já aconteceu. Tirando aqui, eu estou me referindo aos crimes de organização criminosa. É diferente de um flagrante. Flagrante não. O cidadão cometeu lá a situação, está no calor da emoção, está lá. Mas eu estou dizendo esses crimes de organização criminosa da Lei 12.850. E isso me encantou. Então vamos dizer assim, a Lei 12.850 foi o que me trouxe assim para advogado, para a advocacia criminal. Que não muito distante, né, Danilo? A maioria hoje dos nossos processos se dá em virtude das grandes operações. Nós hoje praticamente atuamos nas maiores operações deflagradas aqui no nosso estado. Nós somos protagonistas, nós patrocinamos essas defesas. Nós somos muito procurados quanto a isso. Agora, uma outra coisa, Danilo, que não é incomum de a gente ver na nossa lida, e dentro dos bastidores aqui, principalmente tratando quanto ao nosso assunto, eu vou te indagar em relação à liberdade nos bastidores, desvendando aquilo que as redes sociais não mostram, aquilo que a gente faz lá no escritório, aquilo que a gente faz em diligência. É o seguinte, qual é a melhor... Quando tu chega assim em casa, põe a cabecinha no travesseiro para pensar no processo que tu vai peticionar no dia seguinte, que tu tem que formular uma defesa a partir do momento que tu é procurado, de que forma tu pensa, de que forma tu analisa a melhor defesa no processo pro cliente? Se eu tô falando não que tu vai lá na tua petiçãozinha, não. Isso aqui atrás, que tu quando tá no banho, tu para pensar e fala assim, cara, esse processo me veio isso. Como é que tu age quando tu tem aqueles estalos que não é incomum de acontecer com a gente, né? A gente vive isso mesmo. É verdade, doutor Félix. É assim, a maioria das teses defensivas, elas às vezes saem quando a gente está dormindo. Pelo menos acontece comigo, eu sonhei. E ou quando está dormindo, ou quando você está ali na estrada, viajando, quando a gente vai no deslocamento lá para aquela comarca, aí a gente vai conversando. Normalmente eu vou conversando com o doutor Félix, com o doutor Bruno, com a doutora Bianca, que são os que nos acompanham nessa empreitada.
e a gente vai ali tentando descobrir uma tese defensiva. Mas, vamos dizer assim, o segredo está na leitura. Na leitura. Eu sou um cara que eu leio demais. Então, o que eu faço? Por exemplo, um processo de tráfico de drogas, a Lei 11.343, normalmente eu vou ver o que está sendo julgado, como as nossas cortes superiores, principalmente STJ, STF, eles julgam os processos. Como é que os ministros estão pensando? Se a gente conseguir interpretar aquilo que os ministros pensam, a gente consegue contrapor. Não sei se tu conseguiu entender. Sim, perfeitamente. Se ele está dizendo que a condenação daquele cidadão é por A e B, eu tenho que dizer não. A e B não é motivo de uma condenação. Então eu vou tentar achar um antídoto, uma contra-defesa, para desconstituir o que seria esse A e B, certo? Então, as minhas teses, na verdade, as nossas teses, elas são sempre baseadas em leitura. A gente lê o julgado das cortes superiores para a gente tomar uma decisão ali e normalmente elas dão certo. O que mais me intriga, Danilo, em algumas decisões, não são todas, a depender do caso concreto, é quando se trata de, principalmente quando fala assim, para garantia da ordem pública, para garantia da incolumidade social, que eu já encontrei, Danilo, em algumas decisões, e eu queria te perguntar, da seguinte forma: tu já encontrou aquelas decisões teratológicas nas quais a gente vê assim, que fundamento foi esse utilizado simplesmente para assim, pró-societá, que nem existe, inclusive está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal isso. Quando tu te deparas com essa situação, de que forma tu soube um olhar sobre a ótica defensiva e de acordo com os entendimentos dos tribunais superiores, de que forma tu já de imediato te posiciona? A garantia da ordem pública é o principal, né? É o que a gente mais vê. É o que mais vê. Vou decretar a prisão preventiva, artigo 312, garantia da ordem pública. Essa vamos dizer, o principal. E aí você vê, às vezes o crime aconteceu numa particularidade. Foi um meio, vamos dizer assim, uma situação ímpar. Sim. Que a ordem pública que a gente fala aqui é a sociedade. O que aquele crime específico vai trazer de mal ao meio social, certo? Às vezes o cidadão usou lá um entorpecente, tudinho, está lá no âmbito da sua casa, dentro usando entorpecente. Não estou dizendo que é correto, que isso é correto, ainda isso é assim contra a lei. Porque está intitulado, né? É crime, está no artigo 28 da Lei 11.343, mas ele está dentro da casa dele. Qual o mal que aquele cidadão está fazendo para a sociedade? Ele está fazendo mal para si. Na minha opinião, está fazendo mal para si. Mas para a sociedade, não vejo. Aí vem aquela outra parte, daquele filme Tropa de Elite. Aí diz assim, quem é que financia toda essa... Que ele diz assim, toda essa porra, quem é que financia aqui? É o maconheiro que vai comprar lá, aquela situação. Então, é uma questão bem ampla, que é um debate bem amplo, que a gente ia passar aqui 2, 3 horas debatendo. Muito. Mas, por si só, aquela atitude dele, do artigo 28, que é o uso de entorpecente, ele não está causando nenhum mal à sociedade. Ele em si, talvez em âmbito mais amplo, sim, porque está alimentando o tráfico de drogas, que isso aí é uma questão de saúde pública, que eu já digo, além de ser criminal, de saúde pública. Que inclusive, né, Danilo, está sendo até tratado e já é de conhecimento da sociedade em geral, porque a sociedade hoje em dia, com os meios, com a rede de internet, com as redes sociais, já acaba que acompanhando. Está se discutindo no Supremo Tribunal Federal, né, a descriminalização do porte de drogas para uso, de acordo com aquilo que preceitou o artigo 28. Então, eu fico a me perguntar, da mesma forma que tu bem colocaste, eu fico a me perguntar, por que será que um agente, uma pessoa dentro do seu ambiente familiar, muitas das vezes sua casa, quer seja da sua esposa, enfim, um ambiente familiar, sendo flagrado, sendo pego, utilizando desse entorpecente, mas para se
qual é de fato, Danilo, o perigo abstrato ali, o perigo abstrato à sociedade? Exato, não existe. Não existe. Ali, naquela situação ali... Tem que se enfatizar, naquela situação. Naquela situação, não existe. Como eu falei antes, existem outros fatores que é bem mais amplo. O debate é maior, bem mais amplo. Mas para justificar ali uma prisão... Lógico, o uso de entorpecente dá prisão preventiva? Não. Ninguém é preso por usar entorpecente. Isso aí, nós estamos botando um exemplo aqui figurativo. Ninguém vai ser preso por usar o entorpecente. Fato. Danilo. Mas a garantia da ordem pública, muitas das vezes eles utilizam um fato isolado para dizer que a sociedade está sendo afetada. Maioria das vezes acontece? Sim. O cidadão que rouba, que vai lá com violência, grave ameaça, toma o patrimônio de outrem, ali ele está afetando a sociedade. Por quê? Porque qualquer cidadão pode ser ali assaltado. Assaltado, vítima desse crime. Vítima do crime, certo? Mas no caso concreto, a análise do caso concreto, como foi a circunstância? E não chegar a dizer assim, vou decretar prisão preventiva, ordem pública, porque ele está denegrindo, vamos dizer, a ordem pública. Não funciona bem assim. Né? Danilo, agora me chamou muito a atenção quando a gente tocou nesse assunto, principalmente no porte para uso, que tem clientes nossos que utilizam, fazem o uso desse entorpecente, principalmente da cannabis sativa, que para poder se alimentar. Para poder se alimentar, porque eles dizem que eles usam um baseadinho ali e tal, estavam dentro de casa, alguns clientes dentro do seu quarto foram flagrados sim, dentro do seu quarto, dentro do seu ambiente, do seu seio familiar, da sua residência. E parece que eles faziam isso porque eles não sentiam fome no decorrer do dia. Não sentiu fome. Agora eu não sei, isso aqui que cabe, e já vai até a título de pra gente trazer um profissional, não sei se é da nutrição, um psicólogo, da saúde, enfim, quer que seja, para saber como é que age na mente dessas pessoas, né? Que se utilizam disso. Mas aqui eu fico a me perguntar quanto a esse tipo de crime. Será que vale a pena mover os órgãos estatais? Muitas das vezes é o que? Não sei, varia se é 5, se é 10, se é 15, eu não sei. Que gasta muito mais mover um órgão estatal, até mesmo porque, vamos supor que seja flagranteado lá num bairro A, para conduzir até uma delegacia, para o delegado chegar lá e fazer um termo circunstanciado. A gasolina que se gastou do Estado. Será que de fato vale a pena, Danilo? Exatamente. São situações que a gente tem que refletir, certo? Infelizmente, a criminalização hoje, vamos dizer assim, a banalização da criminalização, na verdade, tem crescido. Ou seja, o magistrado ele não faz mais aquela análise se vale a pena segregar o cidadão, porque a gente sabe que dentro da unidade prisional não se recupera ninguém. Pelo contrário, tem pessoas de bem, vamos dizer assim. Quando eu falo pessoas de bem, a pessoa... uma pessoa... Não, gente. Qualquer um está passivo de cometer crime. Qualquer um. Qualquer um está passivo. Se você sair daqui e alguém mexer com um ente querido seu, você vai reagir. Sim. Você vai reagir. E aí pode ser que você se exacerbe e comete um homicídio. Um excesso. Pronto. Cometeu. Então todo mundo aqui, quem não já saiu de tomar uma cachaçada aí, né? Tá no restaurante, toma não sei o quê e pega o carro para dirigir. Tá cometendo crime. E o Código de Trânsito Brasileiro tá lá dizendo, tá cometendo crime. Então, a questão da banalização da criminalização, eles pegam, condenam, jogam dentro de um presídio desse que vão sair bem piores do que chegaram. Acabam que formando soldados inteligentes, mas vamos supor que seja um universitário de engenharia, qualquer que seja a área, acabam que
eles recrutam esse interno que muitas das vezes não está propício à criminalidade e recrutam ele para o crime, né, Danilo? Exatamente. E Isso é muito preocupante. E a gente tem que ver, nós não estamos dizendo que a pessoa não deve cumprir pena, não, nós estamos dizendo isso não. Nós estamos dizendo que o nosso legislador, assim, os nossos legisladores, eles, assim, o Código Penal, o Código Processual é lindo, a Constituição é linda. Embora tendo vários retalhos, sabemos que é de 1940 a 41 com algumas edições. Exatamente. E quando se criou lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas cautelares, quando o magistrado faz aquela análise assim, o legislador disse assim, não, gente, não é para prender todo mundo, porque senão não vai caber em presídio. Já imaginou? Todo mundo vai para dentro do presídio e pronto, acabou. Porque crime acontece todo dia. Então, quando foi criado pelo legislador o artigo 319 do Código de Processo Penal, é para dizer assim, gente, nem todo mundo precisa ser preso. Vamos pegar aqui e ver se a gente pode colocar alguma medida cautelar para ele. Para quê? Para garantir o processo, para segurar o processo. E o que a gente não vê, o que tem acontecido, é que os magistrados não têm usado vamos dizer assim, esse preceito legal. Por quê? Não, chegou lá, o cara furtou, pegou, tal, prisão preventiva. O cara, não sei, prisão preventiva. O cara foi pego com, e isso já desde lá da autoridade policial, o cara foi pego com 5 gramas de cocaína, sei lá, de coisa. Pronto, eu vou trazer um caso aqui para te comentar, um caso real que aconteceu. Um rapaz foi preso em flagrante lá na Avenida Guajajaras, ali em um dos materiais de construção, ali numa loja grande da Guajajara, furtando canos de 6. Ele foi preso com 2 canos de 6 metros, porque ele não tinha condição de levar, ele já tinha cavado o buraco para levar a água para sua residência. Foi para uma delegacia, uma autoridade policial, o delegado ratificou o flagrante, fez o flagrante, não fez um TCO, preste atenção, não, porque era noturno, no repouso noturno, porque inclusive tinha até vigilante, porque já é sumular, já tem entendimento pacífico quanto a isso dos nossos tribunais superiores, mas o vigilante não tinha como perceber e tal, enfim, a autoridade policial fez o flagrante, encaminhou ele para o centro de custódia, cara, olha só, 2 peças de cano que não sequer nem se imagina, nem se cogita a se ultrapassar um salário mínimo. Isso aí eu acho que não custa nem o quê? 2 peças de cano? Não custa R$50. R$50? 50, eu acho que... E aí, olha só, um cidadão desse, ele movimentou todo um aparato estatal. Porque foi um delegado, um escrivão, um agente de polícia, no mínimo, deslocamento... Aí da Polícia Militar? Da Polícia Militar, tudinho, no mínimo 2 PMs. Mandou esse cidadão para a central de inquérito, aqui para o juiz de garantias, que aqui em São Luís a gente graças a Deus, tem. Central de inquéritos, né? Que a gente costuma chamar de central de inquéritos. Aí lá vão ter agentes penitenciários, alimentação, tudo isso por uma audiência de custódia para acontecer um dia, 2 dias, dependendo de quando acontecer. Aí vem o defensor público, se não tiver advogado. Um custo estatal. O promotor. Mais um custo estatal. O juiz, que vai estar lá. Mais agente penitenciário para levar tudo. E, por final, levar para o complexo penitenciário. Por causa de R$50. Que muito bem poderia ter aí uma medida cautelar para ele, do artigo 319. Dar uma medida cautelar. Não precisa nem ter audiência de custódia. Nem precisaria. Eu acho que o juiz, o Ministério Público faria a requisição, ou até mesmo a autoridade policial, nesse caso aí, caberia até fiança. Até fiança, que é o primeiro garantidor, né? Exatamente. Policial, ao nosso ver, era o primeiro garantidor. Exatamente. E aí movimenta todo o Estado e os custos disso. E esse cidadão vai lá, nem que ele passe um dia dentro de um centro de triagem, alguma coisa, 1 dia, 3 dias, que a prisão é revogada, mas ele vai estar lá misturado com tudo que não presta. Suponhamos que, aqui trazendo para nossa realidade, que ele, num flagrante,
ele foi encaminhado à unidade prisional, né, Danilo? Aí chegou lá, ele se encontrou com uma pessoa que cometeu um crime de homicídio. Nós não estamos aqui a defender, fica bem claro, a prática do crime, mas são situações que acontecem, que a gente vislumbra no nosso dia a dia. Ele se encontra lá, Danilo, numa carceragem que geralmente é 3x3, 4x4, com 12 internos. Não, é desumano. Uma coisa totalmente desumana. Qual é a probabilidade, gente? Ele vai ficar lá o convívio de 2 dias, 3 dias. Mas para muitos pode até parecer pouco. Mas 2 dias não tem como filtrar, migrar ninguém pro crime. Mas para quem tá lá dentro, um pai de família, nesse caso específico, que furtou 2 canos que era para levar, no mínimo, que é dignidade da pessoa humana, eu entendo como dignidade da pessoa humana, levar água para dentro da sua residência. E outra coisa, a gente não está, mais uma vez, dizendo que ele não deveria ser punido. Não, a gente não está falando disso. Cometeu, tem que ser punido. Mas vamos procurar o que a gente chama de proporcionalidade, certo? Não tem como um cidadão que furta 2 canos para levar água para dentro da casa dele, ficar preso. Isso aí foge de qualquer proporcionalidade, certo? Se fosse arbitrado uma fiança pelo primeiro garante lá na delegacia, ó, R$100. Que já era excessivo. Acima até do valor do vamos dizer, do bem lesionado. Do bem exato. Do bem lesado. Mas a lei está dizendo que tem que ser cumprida, certo? Teria que pagar. Agora, descer para a prisão, aí eu discordo completamente. E vem todos aqueles fatores que já falei com relação ao dispêndio de dinheiro público, né? Danilo, eu acho que a gente, só para que a gente não possa se alongar muito, falta pouco, a gente já vai completar aí quase 1 hora já de bate-papo. Já foi rápido. Passa rápido, mas outros episódios, adivinha, esse é o nosso primeiro episódio em que nós está tratando de alguns temas livres de forma esporádica, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente presencia, daquilo que acontece. E aqui só para finalizar, para Danilo sabe perfeitamente, eu travo alguns embates com algumas pessoas que ainda assim insistem em trazer alguns entendimentos em desconformidade com o ordenamento jurídico. Agora eu vou trazer aqui um fato que foi notório também, que acontecera hoje. Hoje está sendo a sabatina, hoje dia 20, né? Hoje é 21, uma quarta-feira de junho de 2023. Está acontecendo a sabatina do então advogado, que ele ainda é advogado, indicado pelo então presidente, para que ele possa assumir um cargo no Supremo Tribunal Federal como ministro da nossa maior Corte de Justiça. Nós presenciamos um fato, inclusive aqui, eu já como advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, já repudio veementemente de pronto essa conduta do então deputado, no qual do senador que proferiu essa ofensa à advocacia. E aqui já assim eu manifesto meus respeitos e o meu repúdio em favor do doutor Zanini, que creio sim que vai assumir, vai ter a ascensão a ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas fomos vítimas, eu me sinto sim, Danilo, me sinto sim violado nossas prerrogativas em relação a uma fala desse então senador que diz que lugar Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogados. Muito me causa estranheza, porque esse deputado talvez não conheça o que é lei, e tem o 5º Constitucional para assumir desembargador, são vários outros preceitos que nos regem. É preocupante. A qualidade dos senadores, né? O senador da República, ele não saber que existe um termo chamado 5º Constitucional, que desde os nossos tribunais estaduais, tribunais de justiça, e aí vai para os TRFs também, como também o STJ e o STF, que o pré-requisito é notório saber jurídico, indicado pelo presidente da República. Precisa nem ser advogado. Não precisa nem ser advogado. Ministro, desembargador, não precisa. O cidadão pode ser o que ele quiser. Se ele tiver notório saber jurídico, aí vai questão de dizer assim, bom, quem tem notório saber jurídico... Uma reputação ilibada. Quem está dentro da área jurídica. Um magistrado, um promotor, um procurador, um advogado, tudinho. Agora, o senador da República dizer que o Supremo Tribunal Federal não é lugar para advogados, eu me senti, assim, altamente lesado. Me solidarizo pelo doutor Cristiano Zanin,
que tem respondido, nesse exato momento está acontecendo, tem respondido com maestria os questionamentos dos senadores. Muita maestria. E, infelizmente, ele não deu uma resposta à altura. Não deu, porque talvez... Quis manter a postura, né, doutor Danilo? Até porque ele está lá numa situação... sabatina. Ele está numa sabatina, está sendo pressionado lá, mas eu espero que nossa OAB, o Conselho Federal da OAB, possa emitir alguma nota de repúdio aí contra esse senador. Nada partidário, nada... Não estamos falando em nada aqui de candidato A, candidato B, não. Muito pelo contrário. Nós estamos falando aqui em prol da advocacia, certo? O doutor Cristiano Zanin, ele é um advogado exemplar, excelente advogado. Não é porque ele foi advogado do atual presidente Lula, que atuou nos processos lá da Lava Jato, alguma coisa assim, que ele não tem esse, vamos dizer assim, esse conhecimento técnico. Pelo contrário, ele tem ali todo o conhecimento, toda a capacidade de atuar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim como qualquer outro advogado que fosse indicado pelo presidente Lula para estar ali. Qualquer um advogado que tivesse notório conhecimento jurídico, com a reputação dele ilibada, estaria pronto para atuar ali. Qualquer um. Agora, o senador me dizer que o Supremo Tribunal Federal não é lugar para advogado, isso me deixa muito triste e espero que nosso Conselho Federal da OAB possa tomar alguma atitude em prol da advocacia, porque isso nos feriu, pelo menos a mim, me feriu profundamente. Pois é, Danilo. Inclusive, a gente tem um ministro que veio, que é oriundo da advocacia. 2 ministros, Barroso e o ministro Nunes Marques, né? Não, Nunes Marques é do TRF. Não, veio da advocacia, ascendeu ao TRF. Eu sei que eu acho que é o... Ascendeu ao TRF e foi indicado, sim. Eu sei do ministro Barroso. O Dias Toffoli. Dias Toffoli é oriundo do Ministério Público. Ministério Público. Mas enfim, a gente tem excelentes ministros que podem representar e eu creio e tenho certeza que o doutor Zanin vai nos representar muito bem. Danilo, esse foi nosso primeiro episódio, Entre Leis e Liberdade. Entre Leis e Liberdade, chegamos ao nosso horário. Passa rápido, a gente teria aqui facilmente conduzido por mais uma hora aí nosso bate-papo. Doutor, tranquilamente, mas o nosso tempo aqui está se encerrando. Ficam aqui meus agradecimentos ao doutor Félix, aqui a toda a nossa equipe aqui que está nos acompanhando. É vamos dizer assim, uma situação ímpar para nós. Sim. A gente iniciou esse projeto aqui do zero, né? Simplesmente tivemos a ideia e colocamos em prática. Estamos aqui, não temos nenhum tipo de experiência ainda nisso. Sim. Aí. É o nosso primeiro episódio? Nosso primeiro episódio histórico aqui. E a gente quer agradecer aí a todos que estiveram conosco, que têm nos apoiado. E que serão vários outros, né, doutor? Vários outros. No nosso próximo episódio traremos convidados para que a gente possa estar explanando diversas outras áreas, inclusive fazendo a interdisciplinariedade, né, Danilo? Para saber o que acham, de que forma podem contribuir, o que ainda tem a acrescentar. E a gente espera que todos possam gostar. Muito boa noite, bom dia, boa madrugada, para que possam assistir nossos episódios. E aqui dizendo que será o primeiro de muitos, né, Danilo? Exatamente, primeiro de muitos. E aí já fica a nossa solicitação que possa nos seguir no YouTube. Depois a gente vai divulgar nas nossas redes sociais aí a questão do YouTube, Spotify também, né? No Spotify também. Não podemos deixar de agradecer o Estúdio 98, que é quem está fazendo todo o nosso marketing, está cuidando tudo dos bastidores, para que a gente pudesse estar aqui hoje fazendo o nosso primeiro podcast e que vai ser sucesso. Contamos com a colaboração de todos, que possam, aceitamos ideia e que possam estar sempre conosco acompanhando, tá? Muito obrigado, uma boa tarde e doutor Danilo finaliza. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, um forte abraço e tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.